Boa noite, amigos. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, ao vivo pela internet, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo e agora no Brasil, hoje é dia 4 de maio. Para os nossos amigos da Austrália que estão assistindo agora, Luiz Ângelo, Conceição, etc., a Ana, lá é quinta-feira, mas aqui ainda é quarta-feira, né? Eles estão no futuro. Bem, meus amigos, nós vamos inicialmente para o preparo energético da nossa reunião. Nós vamos sintonizar com as forças superiores do universo, com as energias cósmicas ligadas ao amor, à sabedoria, que possamos nos banhar com essas energias, possamos nos sentir mergulhados nesses fluidos suaves, agradáveis, harmoniosos, e que possamos ter uma reunião produtiva, útil, de crescimento e de harmonia. Muita paz a todos. Está iniciada a nossa reunião de estudos. Então vamos lá. Eu acho que eu vou tentar apagar aqui para ficar um pouquinho mais nítida a imagem aqui, né? Bom, a gente vai bater um papo, vai conversar um pouquinho hoje sobre xenoglossia, né? Aqui está xenos, do grego significa estrangeiro, e glossia, língua, né? Então disse, por exemplo, que o indivíduo é xenófobo quando ele, por exemplo, não gosta de gaúcho, então ele é xenófobo, ele não gosta de argentino, ele é um xenófobo, ele não gosta de, entre aspas, estrangeiro, não é isso? Então xeno quer dizer estrangeiro, só para fixar a brincadeira. Glosso é língua, né? Glossite, por exemplo, a inflamação que está na língua, né? E assim por diante. Então, xenoglossia é uma mediunidade de onde se fala línguas estrangeiras, certo? Bem, evidentemente que isso aqui não é uma xenoglossia, certo? Palavras soltas, assim, arrivederci, brother, messi, etc., ou escrever em japonês, isso não é necessariamente uma xenoglossia. Pode ser até uma fraude, né? Pode ser alguma coisa solta que captou, mas isso aqui não teria um significado. Teria que ter um texto complexo, amplo, concatenado, lógico, inteligente, né? E então pode-se pensar na hipótese de ser xenoglossia. Então, se um médium psicografa isso, por exemplo, né, necessariamente não significa, né? Embora possa eventualmente ser. Bem, vamos ver aqui os princípios básicos da doutrina espírita. Por quê? Porque tudo que nós estudamos, debatemos, analisamos, está inserido num contexto, ou seja, como é que é o nosso raciocínio de adeptos da filosofia da doutrina espírita, né? Bem, primeiramente, nós estamos mergulhados na sabedoria universal, ou seja, essa sabedoria universal, esse amor universal é onipresente, tanto no macrocosmo do universo, nas galáxias, os planetas, os astros, né, os universos todos, né, há quem considere vários universos. Então Deus é essa força, esse amor que está presente em todo o universo. Tudo o que acontece está inserido dentro dessa sabedoria universal, né? Exceto as atitudes de livre-arbítrio que se afastam dessa harmonia, né? Bem, existência da alma. Segundo princípio básico da doutrina espírita ou seja, nós espíritas, sabemos que somos algo mais do que uma estrutura biológica, molecular, um corpo. Nós somos espíritos encarnados. Nós não temos um espírito, não, nós somos um espírito. Nós temos um corpo transitório, mas nós pré-existimos, né? Milhares ou milhões de anos que nós existimos, né? E viemos retornando. Bem, o terceiro princípio básico é a chamada sobrevivência. Existência de Deus, existência da alma ou do espírito, sobrevivência. Ou seja, nós conhecemos, não acreditamos, nós conhecemos, né? Nós intercambiamos, nós convivemos com a vida após a vida física, né? Há quem acredite,
não é o nosso caso. A gente não simplesmente acredita, a gente convive naturalmente. Então, a sobrevivência após a vida física. Mais ou menos decorrente disso é a comunicabilidade dos espíritos, ou mediunidade. Então, denomina-se mediunidade a comunicabilidade nossa com os espíritos, através de um intermediário, ou médium, ou intermediário. Né? Outro princípio básico da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Nos reportando um texto evangélico, na casa do Pai, que é o universo. A casa do Pai não é uma casa de anjos, de asas e de nuvens, não. A casa do Pai é o universo. Na casa do Pai há muitas moradas, de fato. Né? Existem muitas moradas no universo. A pluralidade dos mundos habitados é outro princípio básico da doutrina espírita. Nós não estamos sós no universo. Não é só a Terra que é habitada por gente encarnada e desencarnada. Outro princípio básico é a reencarnação. Nós renascemos muitas vezes, nós reencarnamos muitas vezes. Por quê? Para evoluir. Não é para pagar pecado, como se pensa popularmente. Né? Reencarna-se para evoluir. Evoluir o que é? É o rumo à sabedoria e à felicidade. Essa é a finalidade da evolução. Reencarna-se para evoluir, para atingir a sabedoria plena e a felicidade plena. Bom, então, todo o nosso raciocínio sempre está ligado a esse contexto. Né? Vamos adiante. Bem, a Revista Internacional de Espiritismo, RIE, Revista Internacional de Espiritismo, no ano 75, número 10, ela é editada em Matão, né? Mas tem artigos em diversas línguas, vários autores. Né? No ano 2000, ela custava R$3. Ó. No ano 2000, ela publicou, essa capa, né? Ela publicou um artigo sobre xenoglossia. Ó, Chico Xavier psicografa curiosas mensagens. Encarnação vermelha e tal, isso interessa. Muito bem. Vamos adiante. Bem, aqui está o nosso amigo Chico, né? Ligeiramente mais jovem, né? Será que ele está assim no astral? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, porque nós sabemos que o corpo astral, o perispírito, ele espelha o corpo mental. A estrutura mental do indivíduo se espelha na organização celular e molecular do perispírito. O corpo astral, perispírito, psicossoma é sinônimo. Né? Então, o corpo espiritual tem uma organização de aparelhos, órgãos, células, moléculas e tudo mais. Né? E isso reflete o estado mental. Então isso aqui é uma hipótese. Mas naquela época ele estava assim mesmo, 23 de novembro de 1933. Bom, acho que ninguém aqui era nascido em 1933. Provavelmente não, né? Na cidade de São Leopoldo, em Minas Gerais, nosso Chico tinha 23 anos de idade. Que conclui que nasceu em 1910, né? O Chico tinha 23 anos de idade quando ele deu a seguinte comunicação. Vejam só. Né? Bom, antes de ver a comunicação, vamos definir um pouquinho a xenoglossia. Né? Bem, isso aqui são tipos de mediunidade. Tá? Aqui está inserida a xenoglossia. A mediunidade ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Dois grandes grupos. Como na parapsicologia se divide em psigama e psicapa. Psigama em parapsicologia são todos os fenômenos ligados a efeitos intelectuais. Telepatia é psigama. E psicapa é tudo que é ligado a efeitos físicos. Um objeto sai voando. É o fenômeno psicapa. Classificação da parapsicologia. Né? Então, aqui mediunidade de efeitos intelectuais é quando há uma manifestação inteligente, um diálogo ou monólogo inteligente, né? Através de um médium. Então, a mediunidade de efeitos intelectuais tem vários tipos. Por exemplo, psicografia pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Né? Então, na psicografia, né, grafos escrever, psicomente, né? Na psicografia, um médium, ele recebe a mensagem do espírito e escreve.
escreve. Isso é bastante comum aqui no CEF, tem vários médicos, psicógrafos, né? Então, eles recebem a mensagem. Didaticamente se diz que pode ser consciente ou inconsciente, mas isso é meramente didático. Na realidade, a grande maioria está no meio aqui, ó, com um percentual de consciência muito grande. Tá? Então, digamos o seguinte, 10% de inconsciência e 90% de consciente. O que significa isso? Ele sabe que está escrevendo, ele até pensa na frase, porque nós vamos ver o mecanismo como é que é. E inconsciente total, que não existe, é uma abstração, mas quase total, é aquele que pega o lápis e escreve invertido, escreve em outra língua, de baixo para cima, etc. Né? Mas não há uma inconsciência total, certo? Bem, aqui está um espírito, essa divisão aqui é para separar, ela está no mundo astral. Está com a sua mantinha, tudo como ela gosta, né? Eles têm trajes e tudo mais, né? Aqui está o espírito, ele vai ditar uma mensagem que vai se chamar Natal. Aqui está o médium, né? Bom, aqui tem outros tipos de mediunidade, né? Mas vamos passar a seguinte, vamos verificar aqui. Bom, olha só, o que é que está pulsando aqui? Um chakra. Luciano, você lembra do nome desse chakra aqui? O Meral, exatamente. Esse é um dos chakras menos votados, né? Não é daqueles 7, 8 principais, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, etc. Ele é um chakrazinho secundário. Secundário quando não funciona, mas quando trabalha ele é muito importante. Ele está pulsando. Por quê? Ele está entrando em sintonia com esse espírito aqui que está transmitindo a mensagem natal. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Pode passar? Tá, ele escreveu Natal. Bem, isso sugere que ele possa ser um psicógrafo inconsciente, ou com uma percentual de inconsciência, que está ficando roxinho, né? Um percentual de inconsciência muito grande. Por quê? Está sendo captado diretamente pelo Meral, que estimula o plexo braquial de nervos, e o médium escreve. Quase automaticamente, quase mecanicamente. Né? Agora vamos ver o seguinte. Pode passar o próximo. Não, volta. É que eu não... Volta de novo? Isso. É porque eu não coloquei o slide aqui. Porque existe a possibilidade também, se bem que não está no assunto, não há problema. Quando ele é consciente, o chakra que vai pulsar aqui, que vai sintonizar, se ele fosse consciente, seria o coronário. Então a mensagem que ela diz Natal, ele capta pelo coronário, passa pelo cérebro do médium, pela glândula pineal, pelo cérebro, vem para cá, por esse comando, e ele escreve. Isso aqui é que ele pode escrever? Mensagem de Natal. Ou Natal. É o mesmo sentido. Mas não há uma inconsciência total. Tá? Certo? Muito bem. Vamos adiante? Agora, xenoglossia. Olha só. O Chico Xavier escreveu isso aqui. Ó. Parece não ter sentido nenhum. Parece não ter sentido nenhum. Alguém risca a dizer o que é que pode ser isso aí? É difícil, né? Bem difícil. Quando o Chico Xavier escreveu isso, mecanicamente, via chakra humeral. Conseguiu? Ao contrário em inglês. Ao contrário em inglês. Exatamente. Olha aqui, ó. My brothers, our generals, father, etc. Só que ele escreveu assim, ó. Né? Entende? Então, isso aqui é uma psicografia inconsciente ou dita inconsciente, né? E onde a comunicação foi pelo chakra humeral e ele escreveu aqui e numa outra língua invertido. Tá? Pode mostrar o próximo? Aqui, ó. Após as 100 letras, eles contaram de 100 letrinhas, né? Após as 100 letras,
veio a seguinte mensagem: meus amigos, boa saúde e paz. Penso que se enfileirardes inversamente as minhas letras, elas vos revelarão o meu pensamento. Paz a todos nós, Emmanuel. Então, o Emmanuel ditou isso, o pessoal olhou, ninguém entendeu, né? Aí o Emmanuel, tem que dar uma dica para eles, né? Aí ele falou, e o Chico guardou isso. Tá? Vamos ver agora então. Tá? Aqui nós estamos colocando, separando palavra por palavra, em cores diferentes, para ficar mais nítido, né? Ó, exatamente isso aqui, ó. My brothers, our general father house is truly very large. True and hope to the men. You have many friends of the your well. Então, está aqui. Certo? Curiosamente, havia um professor de inglês presente. Certo? E esse professor de inglês disse assim, ó, há um erro de inglês aí. Há um erro de inglês aí. E questionou. Tá? Vamos ver se aparece aí na explicação, siga depois. Bom, aqui está a explicação, né? Aqui é a tradução. Meus irmãos, my brothers, né? A casa generosa do nosso Pai é, em verdade, muito vasta. Verdade e esperança aos homens. Tendes muitos amigos do vosso bem, Emmanuel. Certo? A contestação. Dr. Rômulo Joviano, que estava presente, ele era professor e um estudioso de inglês. Ele disse, antes de your, isto é um erro. Disse assim, isto é um erro. E disse o seguinte, olha, se fosse um espírito que fosse ditar isso, ele não teria errado, então isso pode ser uma fraude. Como se os espíritos fossem deuses, né? Aí o Emmanuel respondeu em inglês, que eu não botei aqui em inglês, porque, primeiro que eu não entendo muito bem inglês também, e também fica desagradável. Mas ele escreveu em inglês a resposta para o Dr. Rômulo Joviano. Perdoe-me, para ele, né? Pelos erros na minha escrita. Não sou um mestre, pelo menos de inglês não. Não sou um mestre, mas sim um aluno inepto. Este trabalho é muito difícil. E o nosso idioma é o pensamento. Aqui tem 3 pontinhos, porque a mensagem é maior, mas não tem utilidade a gente transcrever, né? Vocês vejam só. A níveis espirituais, que a comunicação é na língua mesmo, no chamado espaço das nações. O espaço das nações são regiões nos planos espirituais, onde francês fala francês, japonês fala japonês, peruano fala castelhano e assim por diante. Se reúnem em grupos, em comunidades, em colônias, alguns com igrejas, outros com sinagogas, enfim, não há nenhum problema. Tá? Liberdade total. Tá? Então há regiões que o espaço das nações é onde as pessoas estão ligadas ainda aos hábitos aqui da Terra. Mas espíritos mais evoluídos, como Emmanuel, ele já pode se comunicar pelo pensamento. Então, ele fez um esforço, né, para dar essa comunicação, né, e ainda, coitado lá, houve... o Dr. Rômulo Joviano lá protestou, né? Seu amigo pertence ao além. Que seu amigo? Porque o Dr. Rômulo Joviano foi lá para ver se conseguia uma mensagem do Chico, do amigo que tinha desencarnado. Disse, olha, eu vim aqui pegar a mensagem do amigo desencarnado. Né? Então, o Emmanuel, para dar uma prova para ele pegou pelo Chico, ditou em inglês invertido, para dizer assim, ó, o mundo espiritual existe. Está aqui. Mas não houve comunicação, né? Seu amigo pertence ao além. E não pode vir. Não pôde vir. Uma explicação mais adiante. A paciência é uma virtude maior e mais valiosa que o ouro. Acreditem. Para fazer o bem a si mesmos, não tenho mais nada a dizer. Adeus, Emmanuel. Certo? Então, foi a comunicação do Emmanuel, que os espíritos, quem lê o livro dos espíritos, eles sempre são muito claros. Né? Eles são educados, mas são muito claros nas coisas. Ou seja,
dê comunicação, dê a prova que você queria que existe mundo espiritual, seu amigo não pôde vir, é o que eu tenho a dizer. E em outras palavras, eu tenho direito a errar português ou inglês, né? Mesma coisa que eu desencarnar daqui a pouco, fizer uma comunicação, né? Eu posso cometer um erro de português também, além do médium poder cometer também, né? Vamos adiante. Isso. Olha, aqui está outra situação. A fonte, Revista Internacional do Espiritismo, página 468, novembro de 2000. Aqui está uma outra comunicação do Chico, ditada pelo Emmanuel. Psicografia invertida em inglês. Não sei se tem na próxima... isso, ó. My dear and general friends of the fraternity. Então, ele escreveu assim, tá? Uma linguagem em espelho, né? Bom, aí vem as pessoas assim, isso aqui o que é? Um caça-palavras, é um jogo de passatempo, tá? O que é isso? Por que é feito isso, né? Pode seguir, né? É um convite à pesquisa, certo? Houve ali uma xenoglossia invertida, tá? Nos dois casos apresentados, né? Esse é um convite à pesquisa, ao estudo, né? É uma prova da existência do mundo espiritual. Mas, na realidade, prova não convence ninguém, né? Se prova convencesse, médico pneumologista jamais fumaria. Infelizmente, existem alguns médicos pneumologistas, né, que tratam câncer de pulmão e que fumam, né? Graças a Deus não existem muitos, né, mas existem, né? E assim por diante, né? Nutricionista faria uma refeição sempre exata, perfeita, mas nem sempre faz, né? E assim por diante, né? Então, de qualquer forma, os deslizes sempre existem, né? Eu acho que nós podemos acender a luz, acho que é o último, né? Não? Isso aqui é uma... Isso. E podemos conversar sobre esse assunto e também abrir perguntas livres, né? O pessoal da internet, o pessoal da casa aí, não só sobre esse assunto, mas liberar para assuntos em geral, né? Muito bem. Tem microfonezinho, quem quiser pode passar para ela ali atrás, né? Voltando lá, quando o senhor estava passando, explicando sobre a mediunidade consciente, inconsciente, sim, e falou desse chakra. Isso. Podia falar um pouquinho mais? Eu entendi assim que é quando é dada o inconsciente que é passado a psicografia inconsciente que é passada pelo humeral, né? Chakra humeral. Exato. Vamos explicar um pouquinho mais. Muito bem. Então é o seguinte, podemos colocar da seguinte forma. Existe aqui, no alto da nossa cabeça, no corpo astral, no perispírito, uma região que é um centro de força. O André Luiz chama de centro de força. O espírito do André Luiz chama centro de força. O termo chakra é um termo que existe há milhares de anos, já dos hindus, e muitos espíritos usam a palavra chakra também. E até a respeito, porque foram eles que falaram. A primeira vez a gente usa chakra também. Tá? Ninguém quer, digamos, ser dono da palavra. Mas o chakra coronário, ele fica nessa região. É um chakra que está ligado à glândula pineal, que fica no centro do cérebro, e ao sistema nervoso central. Então, por exemplo, se um espírito ele vai se comunicar, tanto por psicografia quanto por psicofonia, quer dizer, tanto escrevendo como falando, essa ideia é captada pelo chakra coronário, no caso da pessoa ser consciente. Capta pelo coronário, vai para a glândula pineal, vai para o córtex cerebral e a pessoa entende, raciocina, recebe aquela intuição, entende? E ela fala com seus erros de linguagem, com seus vícios, com seu sotaque, como o médico fala normalmente, certo? Então, vem pelo coronário. Então, passa pelo cérebro, passa pela consciência da pessoa, porque passa pelo cérebro. Agora, no caso, por exemplo, de uma psicografia inconsciente, ou uma psicofonia inconsciente, psicofonia é falar, né? No caso da psicofonia inconsciente, o médium capta não por aqui, ele capta diretamente pelo chakra laríngeo. Então a energia vem, ele capta aqui
E ele fala. O Chico Xavier dizia o seguinte: sinto um trem na garganta. Não sei se é o trem mesmo, ou que o mineiro fala trem, né? Tem um trem, não sei o que é um trem, né? Tem um trem na garganta, o Chico Xavier dizia, né? Então, vem diretamente por aqui, onde tem a laringe, chakra laríngeo, liga com a corda vocal, ele fala, certo? Aí ele pode falar em língua estrangeira, ele pode falar com um sotaque completamente diferente, porque vem diretamente por aqui, certo? No caso da psicografia inconsciente, o que acontece é o seguinte, é que vem por esse chakra humeral. Então não vem por aqui pelo cérebro, vem por aqui direto. E ele escreve automaticamente. O que acontece é que esses chakras são todos interligados por canaizinhos. Como é que é o nome desses canalzinhos? Nadis, né? Então tem canais, tem campos de energia que ligam um chakra ao outro. Então a pessoa recebe por aqui, mas há uma conexão secundária com o coronário. Então toma uma consciência parcial. Isso é para defesa da próprio médium, etc. Porque senão a sessão mediúnica não chegava um espírito assim e dizia assim para Carla: olha, eu estou louco para te matar. Não fazia assim, ele pegava a cadeira e matava a Carla. Entende? Por que o médium não faz isso? Por que o médium não faz isso? Porque mesmo que ele aparentemente seja inconsciente, há um refluxo pelos canais, pelo coronário, e passa pelo cérebro. A pessoa não vai fazer isso. Portanto, não vai dizer palavrão, né? Se for educado, nada disso. Mesmo que o espírito queira dizer. Né? Sim. Ontem, no nosso grupo mediúnico, estava tendo uma psicografia. Sim. Por uma das médiuns, e as outras médiuns que tinham efeito visual, né, visualizaram uma senhora com a mão em cima do chakra humeral dessa pessoa enquanto ela escrevia. Então, durante as descrições, foi bem interessante que falaram, e ao mesmo tempo que ela também estava psicografando. Então foi uma coisa bem interessante, que veio a ajudar o momento, né? É bem interessante essas percepções da vidência no grupo mediúnico, né? A gente vai confirmando, vai entendendo o processo, né? Mas deu para entender, basicamente? Então, basicamente é isso, né? Quando tiver na internet algum questionamento, vocês também, né? Muito bem. A propósito, estamos falando de mediunidade, grupo mediúnico, sessão mediúnica, né? Vocês podem também, dentro desse assunto, puxar outros ângulos, outros aspectos, né? A gente fez mais curto hoje, porque outras vezes a gente faz muito longo e não sobra espaço para pergunta, né? Então pegamos um tema só, né? Para dar oportunidade para o pessoal questionar bastante. Sim. Somente quem tem mediunidade é que pode ser influenciado pelos espíritos? Então, interessante. Somente quem tem mediunidade pode ser influenciado pelos espíritos? Essa é a pergunta, né? Ela já meneou a cabeça dizendo assim, não, né? Com certeza não. O livro dos Espíritos comenta isso, né? É muito mais do que supondes, né? É a resposta, né? Então, não. Primeiramente, pelo seguinte, que 100% da população humana do planeta Terra tem um percentual, no mínimo, pequeno de mediunidade. Todos nós temos. Apenas as pessoas que são chamadas de médiuns, ditos médiuns, é que têm a chamada mediunidade tarefa. Mediunidade tarefa. Mediunidade tarefa, a quem chama de mediunato, tudo faz, não é? O mediunato, mediunidade tarefa, ou simplesmente médium, não é médium. Né? Então eu digo assim, eu não sou médium, Carla é médium, por exemplo. Né? No fundo, todo mundo é. Mas se refere à pessoa que psicografa, que tem psicofonia, que tem vidência mediúnica, porque tem vidência não mediúnica também, não existe, né? Mas então todo mundo tem um grau de sensibilidade, de interligação com o plano espiritual. As energias existem, deles, os pensamentos existem, e a gente entra em sintonia. Se nós estamos pensando em XYZ, entra na frequência XYZ. Se a gente está pensando em ABC, entra na frequência ABC. As energias vêm, as ideias vêm. Se a pessoa é um cientista, está num grupo ali estudando arduamente, pesquisando, sintoniza com algumas intuições que podem
Muitas descobertas são por acaso aí aconteceu isso, né? Muito comum isso aí, por acaso derramou isso, né? Muitas vezes não é um acaso, frequentemente não é. Existe muito intercâmbio, não é só no cientista, né? Acontece em todas as áreas do conhecimento, das atitudes, das atividades, de todas as pessoas, né? Nós estamos mergulhados em campos de energia, nós, os encarnados, energias encarnadas e desencarnados. E a população dos desencarnados é de 20 e poucos bilhões, só da Terra, né? Sim? Uma pergunta do Carlos Lourenço, Minas Gerais. Boa noite a todos. Doutor Ricardo, a xenoglossia também não pode ser um fenômeno anímico? A pessoa acessar o inconsciente de uma vida em outro país e falar no tal idioma? Pergunta, Carlos. Pode ser sim, pode ser. Isso é possível. Às vezes as pessoas acessam, elas fazem expansão de consciência, através de uma meditação, de um trabalho de yoga, enfim, uma coisa qualquer, faz uma expansão de consciência, abre canais anímicos, e que esses canais drenam informações, certo? E a pessoa pode dar comunicação anímica de si própria, certo? Pode dar de si própria. Isso é possível, mas não é tão comum, é um fenômeno muito mais raro do que a mediunidade de xenoglossia. Só que como é que se percebe? Pelo sentido, pela mensagem, pelo direcionamento, pela clareza, né? Outra coisa interessante, é bom diferenciar xenoglossia de um fenômeno muito parecido, que é glossolalia. Lalia, né? Lalia é falar. Né? Glossolalia é aquela mistura de ruídos que as pessoas fazem em crise histérica, né? Em crises de psicopatas. Então, pessoas que dão uns transes e começam... está falando em língua estrangeira. Né? Então, tem gente que diz que é o diabo, outros dizem que é o Espírito Santo, não sei mais o quê. Aquilo, às vezes, é simplesmente uma crise histérica. Certo? E pode, eventualmente, ser um espírito obsessor, brincalhão, doente, desequilibrado, doente mental, que gruda na pessoa e fica ali também, né? E às vezes não tem nada de língua estrangeira. Então a glossolalia é aquela algarzavia, como é o nome? Algarzavia. É aquele vocalizar sem sentido, muitas sílabas, né? De uma forma confusa. Isso é glossolalia. É bom a gente colocar isso, porque às vezes a gente engole assim, né? Alguém dá um transe, tá falando em língua estrangeira. Não. Às vezes é um espírito brincalhão, às vezes é um problema psiquiátrico, às vezes é uma fraude, né? N coisas, situações. A coisa tem que ser clara, límpida, numa língua que tenha sequência, né? O meu nome dela é Terezinha, do Rio de Janeiro. Ela pergunta se todos nós somos médiums. Então, eu acho que ela entrou depois da gente ter respondido, né? Passa o microfonezinho para alguém aí. Quem que vai responder? Quer responder para ela? Não? Então, Carla, responde aí. Passa para ela. Não? Não tem microfone? Luciano, passa para o Luciano lá. Ela está perguntando. Repete a pergunta lá para o Luciano responder. Se todos nós somos médiums. É isso que ela quer saber. Sim, todos nós somos médiums. Essa é a resposta. Exatamente. Todos nós somos médiums, apenas em graus muito pequenos, às vezes, muito sutis, né? Não é um grau expressivo, não é um grau de mediunidade de trabalho mediúnico, realmente, né? Essa é a característica, a diferença. Mas todo mundo tem sensibilidade. Isso, inclusive, se aprimora. É possível aprimorar isso. Né? Pois não, amigo, passa o microfone para ele lá, para o pessoal da internet ouvir. Então, já que é constatado que todos nós somos médios, né? Sim. Mesmo que a pessoa tenha um grau muito pequeno ainda de mediunidade, é verdade afirmar então que a pessoa, quando vai se aprimorando, vai estudando, vai conhecendo mais sobre a espiritualidade, ela vai adquirindo mais mediunidade, ela vai se sintonizando mais com a espiritualidade e consegue crescer essa mediunidade? Ou ela já nasce com uma mediunidade
num grau baixo e ela carrega isso por essa vida? Olha, as duas coisas são verdade, sabe? Porque todo mundo que entra num curso de mediunidade, mesmo que ele não tenha mediunidade, tarefa, no mediunato, não seja um médium de trabalho mediúnico mesmo, ele vai ampliar a sua sensibilidade, sua percepção. Simplesmente se entra no lugar, assim, tem uma coisa esquisita aqui. É aquele indivíduo que ele sente as energias, né? Alguma coisa não está certo aqui, entende? A pessoa vai sentindo, puxa, eu tenho a intuição que pegaram meu filho hoje na escola mais cedo. E aí acontece um problema na escola, ele pegou o filho mais cedo, entende? Então, essa sensibilidade das energias, ele aprimora com o estudo, com os cursos de mediunidade, né? Aqui nós damos o COEM, né? Adaptado, né? A gente usa as apostilas de Curitiba, a gente usa as apostilas da Maísa Intelizano de São Paulo, a gente usa as obras do Kardec, todas, né? André Luiz e assim por diante, né? Mas então, nesses cursos, sim, a pessoa amplia a sua percepção. Agora, aqueles que já são médiums mesmo, que tem a mediunidade tarefa, o dom mediúnico, esse ele equilibra, ele educa, ele controla, ele passa a ter domínio do processo e harmoniza, né? Aí sim, porque é muito comum as pessoas assim, elas veem espírito, escutam o espírito, não sei mais o que, e elas vêm às vezes procurar a casa espírita. Isso acontece inclusive aqui, né? Você olha, estou com um problema, o que é? Não, estou vendo gente lá em casa, não sei mais o que, eu quero que tire isso de mim. Né? Como se pudesse tirar a mediunidade da pessoa, né? O que pode ser feito, e é feito, é a pessoa aprender a controlar, sintonizar, desligar, ligar, entende? Adequar isso, educar isso, ter domínio sobre o processo e utilizar isso para a sua felicidade, seu crescimento, para benefício de seus filhos, da sua família, enfim, né? Então, qual é a sua profissão? Eu sou cirurgião. Ótimo! Então você, antes da cirurgia, você faz sintonia com os teus amigos espirituais, recebe a tua intuição, recebe a tua proteção, entende? E vai trabalhar como cirurgião ali, entende? Não vai estar recebendo espírito, entende? Necessariamente, né? Qual é a sua profissão? Eu sou cantor, entende? Sou cantor, canto à noite, etc. Não cantor. Muito bem, ele vai ampliar sua sensibilidade, fazer sua sintonia, sua prece antes de apresentar-se. Ele vai aumentar a sua sensibilidade, vai tornar-se mais simpático. O cantor hoje estava muito mais simpático, muito mais comunicativo, cantou muito melhor do que semana passada que eu vi ele apresentando em outro lugar, porque ele entrou em sintonia com os amigos da espiritualidade, que também tem artistas, tem cantores e tudo mais, né? Então, isso, a mediunidade equilibrada, ajuda quem é professor, ajuda quem isso, em qualquer lugar, né? Então, e a pessoa, às vezes, ela fica vendo espíritos, se assusta, né? Não tem ideia do que está acontecendo, né? E às vezes se perturba. Há pessoas que adoecem emocionalmente, psicologicamente, né? Então ela conhecendo, educando a mediunidade, controlando, tem domínio da situação total, e isso dá harmonia, da felicidade, da tranquilidade. A mediunidade educada não é um problema, é pelo contrário, tira o problema. Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim? Não, Luciana? Então a graça... só um instantinho antes da graça, pergunta da graça, nosso amigo ali. Para entender isso, assim, se há, de certa forma, uma escolha para quem é médio tarefa ou não, se há alguma... Alguém é escolhido para isso ou não? Como é que é isso? Como é que isso se dá? Sim. Tem umas que têm mediunidade de força-tarefa e outras não têm, vão desenvolver só a sensibilidade. Isso é possível perceber, né? E como é que isso é feito assim? Muito bem. Essas características, elas são adquiridas ao longo das encarnações. Se a gente conversar com um médium que estudou, às vezes que conhece suas vidas anteriores, ou que nas sessões às vezes vai sabendo, às vezes vai ver, já foi queimado na fogueira, porque ouvia vozes, porque via não sei mais o que, porque previa tal coisa ia acontecer. O que acontecia na Idade Média? Entende? Ou é Deus, ou é Maria Santíssima, ou é o Espírito Santo, ou são os demônios, né? Então, se a pessoa
não era da igreja, não era isso, aquilo, evidentemente que era demônio sempre que eles consideravam. Então, ia ser queimada, ia ser torturada, para Inquisição e tudo mais. Então, muitos dos médios que hoje são trabalhadores já foram tidos como bruxos, já foram tidos como feiticeiros, né? Simplesmente porque sentiam, percebiam, etc. Quando tinha sorte de ser um padre, normalmente ele era agraciado como não, ele tem um dom, ele é um milagre, ele vê os anjos, aí pode. Mas quando a pessoa está fora, normalmente não pode, né? Então, a pessoa já traz muitas encarnações a vivência nesse sentido. Às vezes, lá desde o Egito Antigo, já trabalhava nas pirâmides com sensibilidade, concentração, né, em outros povos. Então, vai adquirindo isso. Então, é algo que vai se estruturando. Dificilmente alguém é fabricado médium, entende? O que acontece na espiritualidade, antes de reencarnar, é que às vezes aprimora. Lá tem escolas também, né? Estudam também, preparam-se também, né? Alguns são acelerado o processo lá, antes de reencarnar, tá? Mas normalmente é um processo de vivência anterior bem longo, assim. Passa para Carla. E lembrar que alguns vêm para essa vida com essa característica bloqueada, né? Às vezes, para não usar a mediunidade nessa vida, e de alguma maneira é bloqueado, vai desenvolver outras características de trabalho. Enfim. O que a Carla se refere é o seguinte, que o fato da pessoa ser médium numa vida, habitualmente acontece o seguinte, que a pessoa traz essa característica e continua nessa área. Mas às vezes ele tem que desenvolver outra característica. Ele vem trabalhar em outros setores e necessariamente não precisa trabalhar como médium psicógrafo, médium psicofônico. Onde ele for trabalhar, ele tem facilidade em sintonizar, receber o auxílio e desenvolver sua tarefa. Como um grande orador, como isso, como aquilo, como um grande professor, enfim. Né? Então, necessariamente, não precisa exercer. Às vezes é feito uma espécie de um bloqueio parcial para trabalhar numa outra área. Isso também existe. Sim, Luciano? Porque no objetivo geral, é como se fosse uma escola onde nós temos que aprender todas as matérias. Isso. E quando já sabemos uma matéria, não precisamos refazê-la. Nós temos que aprender outras matérias. Então, foi o que a Carla quis dizer, isso seria um exemplo um pouquinho mais amplo do que, por exemplo, Mozart encarnado hoje não teria sentido ser um grande músico. Porque provavelmente ele já fez todas as suas funções, já passou toda a maravilhosa arte da música clássica, e agora ele teria que melhorar outros aspectos. Então, até todas as matérias serem aprendidas, e aí não necessaria mais reencarnar. Exatamente, não quer dizer que ele vai sempre reencarnar como músico. Até pode ter tido muitas encarnações como músico, né? Mas é bem lembrado pelo Luciano, um exemplo muito, muito prático. Tem uma pergunta lá da Graça de... Tem, da Graça de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: minha filha, quando frequentava a renovação carismática, orava em línguas desse jeito, como ela queria falar, nessa lalia. Ah, sim. Tá? Então, o que era? E ela lutava para que não acontecesse, mas ela não conseguia, não tinha jeito. Fica difícil afirmar que a filha da Graça do Cabo Frio, a gente dá o diagnóstico e dizer que é tal coisa, assim seria um pouco precipitado da gente, e às vezes a gente pode incorrer num erro, né, o Graça? Então fica muito delicado dizer é isso ou é aquilo. Eu acho que não teríamos assim condições. O que a gente pode é teorizar, né? Se a sua filha falava francês, era, sem dúvida, uma comunicação de uma entidade francesa, muito provavelmente. E menos provavelmente uma abertura do seu inconsciente buscando registros de uma vida passada onde ela fosse francesa. Assim com o chinês, com o japonês e tal. Mas se é aquela glossolalia, né, pode ser um fenômeno meramente psicológico, né, um fenômeno de influência de uma entidade que está ali, que às vezes está em perturbação. Agora tem que ver se ela está em oração, se ela estava se sentindo bem, se ela estava se sentindo elevada, se ela estava se sentindo tensa, ansiosa. Tudo isso teria que ser analisado, porque há várias possibilidades.
Não sei se o Luciano quer acrescentar alguma coisa. Talvez bloqueando uma mediunidade. Pode estar bloqueando uma mediunidade, né? Pode ser. Né? Então teria que se estudar o caso assim com mais profundidade. Helena, quer acrescentar alguma coisa? Não? Tem mais uma pergunta aqui da Terezinha, do Rio de Janeiro. A mediunidade é um dom divino? Se a mediunidade é ativa, é sinônimo de sermos devedores e faltosos? Olha, a pergunta é... Passamos mal se a nossa mediunidade nos liga com espíritos sofredores e menos esclarecidos? Opa, tem várias perguntas. Tem que agora começar uma. Repete a primeira. Tá. A mediunidade é um dom divino? Tá, vamos ficar a primeira nessa aí. Não, no sentido de que é uma pessoa especial. E sim, se tudo é um dom divino, saber ler é um dom divino, saber escrever é um dom divino, saber tratar bem as pessoas é um dom divino, saber ser gentil é um dom divino, nesse sentido, a mediunidade também é um dom divino. Mas o que a gente quer colocar bem claro é que o ser médium, a pessoa não é nem mais nem menos do que ninguém. É uma qualidade. É como, por exemplo, eu posso ser bastante entendido em biologia, mas eu posso ser um zero à esquerda em canto orfeônico. Aliás, eu desafio cantando parabéns a você, entende? Então, quer dizer o seguinte, alguém pode me achar que eu sou um indivíduo ignorante em termos de canto, porque eu não consigo cantar direito parabéns a você. Mas alguém pode achar que eu sou alguma coisa especial em biologia, por exemplo. Como disse o Luciano, a gente tem que desenvolver várias etapas, vários ângulos da vida, do conhecimento, né? Então, a mediunidade, quando a pessoa tem essa mediunidade tarefa, o dom da mediunidade, né? É porque a pessoa já vivenciou essas experiências, já desenvolveu isso em outras vidas. Já teve professores, pais, mestres, magos, entende? Que foram assim, concentra a energia da natureza, sinta a energia aqui desse lago, a pessoa fechava, imaginava a energia vindo do lago. Então, pessoas lá na antiga Europa, na época medieval, ou antes disso, tiveram pessoas que se ligavam às energias das outras dimensões e tiveram vivência nisso. Então vai desenvolvendo aptidões. Tá? Vai desenvolvendo aptidões. Tá? Então isso foi se estruturando. Agora, como se desenvolve aptidão nisso? Desenvolve aptidão em música, em línguas e tudo mais. Mas a pessoa tem nesse aspecto da vida uma percepção maior. Mas isso não torna a pessoa melhor do que alguém, é como se fosse assim, eu tenho o dom divino da mediunidade. Talvez não seja a pergunta dela, mas alguém pode estar interpretando assim, lá até na internet mesmo. Meu Deus, foi dito que a mediunidade é um dom divino, né? Como se fosse uma coisa assim, extremamente sagrada, ou que fosse uma pessoa especial. Não, é uma percepção que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, e às vezes pode ter outras falhas em outros sentidos. Né? Inclusive existem médiuns que não são espíritas e médiuns que são espíritas. Há médiuns que não são espíritas melhores do que espíritas em termos de amor e tudo mais. Sua vez é ignorante, né? Está num lugar, nunca leu nenhum livro espírita, mas usa aquela energia para o amor, para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Não é espírita. Certo? E às vezes a pessoa é espírita, estuda, mas é rancorosa, trata mal o filho, trata mal o marido, não sei mais o quê, e tem percepção mediúnica. Entende? Por que nós estamos colocando isso? Porque a gente não pode assim rotular que o médium mais, é menos, é um problema, é isso, aquilo. A gente não deve fugir desses rótulos. É uma característica. Certo? É claro que a pessoa que é médium entra para o conhecimento da doutrina espírita, amplia horizontes, aprende a trabalhar com seriedade, com amor, com conhecimento, com cultura. Evidentemente, tem mais ferramentas para poder usar isso para o bem, para o amor, para o trabalho, de uma forma extremamente produtiva. Teoricamente, tem mais condições. Teoricamente. Necessariamente não quer dizer que seja. Mas tem as oportunidades. Né? A segunda parte da pergunta... A segunda é a seguinte. Se a mediunidade é ativa... É sinônimo de sermos devedores e faltosos? Mediunidade ativa? Se ela está executando a mediunidade, se ela está usando a mediunidade. Sim. Aí eu lembro uma coisa assim, que eu acho interessante.
como no passado, né, todos nós já tivemos várias encarnações e algumas vezes, por desenvolvermos ou demonstrarmos alguma aptidão que, para a época, culturalmente não era aceita, né, e termos sido muitas vezes colocados em fogueira e sofrido vários traumas, né, eu acredito que possa estar aí, entende, uma sementinha guardada lá no nosso inconsciente, sabe? E aí essa história de sermos devedores e faltosos. Isto é uma possibilidade muito real. Acho que isso é uma das origens desse conceito. Uma das origens. Porque se ouve muito o seguinte, olha, o médium é um indivíduo devedor, então como ele deve muito para o cosmos, para Deus, etc., então ele reencarna, porque através da mediunidade ele faz a caridade, ajuda os outros, entre aspas, ele está pagando todos os pecados. Pecado é uma palavra horrível, não é uma palavra espírita, mas as pessoas usam, né? Está pagando todos os seus erros das vidas passadas e tal. Então o médium é sempre um grande devedor. Ah, você é um médium, então você é um grande devedor. É a mesma coisa. Gente, não é nem dom divino, nem é um grande devedor. Entende? Certo? A mediunidade é uma oportunidade de trabalho. Pode eventualmente um médium ser devedor, como outro ser grande devedor e não ser médium. Não existe essa relação direta. Não há essa relação direta. A gente não pode fazer essa conexão. Certo? Tem médicos que não são devedores coisíssima nenhuma. Eles vêm para o trabalho, para auxiliar o próximo. Todo mundo que está fazendo bem agora é devedor. Jesus. Então Jesus estava devendo um montão, né? Na verdade. Então, na realidade, não se deve fazer esse parâmetro, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que... Dá um passo no microfonezinho, porque o pessoal na internet não escuta. Só isso. Tá? Eu acho que deve ficar bem mais acentuado, colocar isso bem mais forte, essa questão, porque geralmente as pessoas têm esse conceito de que isso é kármico, todo sofrimento é kármico, e esquecem que na realidade nós fomos feitos de luz. Nós fomos gerados como luz, né? Então, na nossa monada, enfim. Então, eu acho que é muito importante que a gente frise isso, que nada disso é kármico, que a gente está numa estrutura multidimensional muito diferente disso, e que as pessoas cortem isso do mental. Não, eu estou passando por isso que é kármico, ou eu sou uma médium que vê, ou eu sou uma médium que me desdobra, porque eu preciso isso, porque eu já fiz nas vidas passadas. Acho que a gente deve começar a cortar isso, bem forte. Verdade. É verdade, essa exatamente é a nossa posição, entende? A gente não quer esse vínculo, tá? Todos nós temos um passado e nós temos oportunidade de trabalhar como professor, como médico, como bom mecânico, como um excelente servente de hospital, fazer esse trabalho com amor e com seriedade. Eu como médium, né? Não há essa questão, né? Sim, Carla? Eu acho que é importante também frisar, Ricardo, é que quem não tem uma imunidade extensiva, não há um impedimento de frequentar uma casa espírita, porque tem trabalho sobre isso, e muito menos faltar aos estudos. A pessoa pode vir sem ter necessidade, claro. Aproveitar. Sim, microfone. Dá uma repetidinha? Resumindo. Quem não tem a mediunidade, não há um impedimento de frequentar uma casa espírita, porque tem trabalho para todo mundo e os estudos estão aí para todos, para todos. Exatamente, então, bem lembrado, né? Tem uma outra pessoa que levantou o dedo, estou enganado? Não? Então, uma complementação aqui. Ótimo. Passaremos mal se a nossa mediunidade nos liga com espíritos sofredores e menos esclarecidos? A pergunta é a seguinte: passaremos mal se a nossa mediunidade nos liga com espíritos sofredores ou menos favorecidos, né? Menos esclarecidos. É essa a questão. Bom, gente, o que sucede é o seguinte: quando o médium está numa sessão mediúnica, que está dando comunicação, ele sente os pensamentos, né?
do espírito que está enfermo, que está com problema, que está com doença. Se ele tem uma mediunidade mais inconsciente, então as ligações são com chakras mais baixos, gastro e tal, então pode sentir eventualmente alguma sensação, mas é uma coisa que não é uma coisa relativamente discreta, né? Não é nada assim que vai passar mal, vai para o hospital, não é nada disso, né? Então pode sentir alguma sensação. Porém, nós queremos lembrar o seguinte: essa questão, às vezes, que ela fez, as pessoas interpretam da seguinte forma: então eu não quero desenvolver, entre aspas, né? Desenvolver é educar a mediunidade. Eu não quero desenvolver a mediunidade, porque se eu entrar em contato com o espírito sofredor, eu vou sentir alguma coisa. É o contrário. A pessoa que tem sensibilidade mediúnica, ela vai ter a influência, a percepção, a sensibilidade, estude ou não estude, eduque ou não eduque. Apenas os cursos, os estudos fazem com que ela adquira controle sobre a situação, ela domine a situação, e além do que, ajude outras pessoas desencarnadas e encarnadas, né? Então a mediunidade não gera o problema, pelo contrário, ela corrige, esclarece e orienta, tá? Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, seria interessante. Microfone para você? Você está aí? Isso. Pode passar o microfone para o nosso amigo ali. Sobre essa questão, então, só para complementar, para colocar a minha opinião, a mediunidade é uma questão de oportunidade, né? Que os espíritos têm para poder desenvolver o trabalho de acordo com a sua necessidade. Sim. Então, obviamente, se a pessoa vem com uma mediunidade ostensiva para trabalhar, se houver uma mediunidade de missão missionária, Exato. Toda uma programação com humana, um astral, Exato. várias vidas, né? Então, acho que é uma oportunidade que é dada aos espíritos para se desenvolver de acordo com a sua necessidade. Então, uns de uma forma ostensiva, outros de repente de uma forma intuitiva, mas o trabalho nas áreas de vida está aberto para todos. O que tem que ser feito é a reforma íntima, que esse é o principal. Perfeito, muito bom. Tem mais alguma questão aí? Do Carlos de São Lourenço. Sim. Ele diz o seguinte: distúrbios de dupla personalidade podem ser confundidos com incorporação. Qual seria a melhor maneira de diferenciar um do outro? Aí ele diz o seguinte aqui também: Dr. Ricardo, faça um seminário em DVD sobre seu livro, Temas Polêmicos do Século XXI. É excelente. Está lendo o nosso livro Temas Polêmicos do Século XXI, né? Obrigado, Carlos. Não. Distúrbios de dupla personalidade podem ser confundidos com incorporação. Se ele faz uma colocação. Sim. Aí ele faz a pergunta: qual seria a melhor maneira de diferenciar um do outro? Tá. Distúrbios de dupla personalidade, né? Com incorporação mediúnica. Olha, o que sucede é o seguinte. Bom, normalmente quando a mediunidade está equilibrada é fácil, né? O médium dá uma comunicação, sabe-se que desligou, acabou a comunicação. A grande dificuldade é quando o médium não estuda, não está educado, não está corretamente desenvolvido. Então ele pode, às vezes, dar alguma comunicação ou ter uma interferência de entidades espirituais que pode ser confundido com dupla personalidade. Inclusive o seguinte, muitos casos de dupla personalidade são realmente aproximações de entidades, né? Entidades que se acoplam e ele se identifica: não, me chamo, não me chamo mais Pedro, eu sou Jorge, não sei mais o que, e fala que é o Jorge, não sei mais o que. E essa personalidade às vezes é uma outra entidade espiritual. É muito comum, né? Existe até um livro que chama-se Síbio, não sei se alguém leu, né? Você lembra quantas personalidades tem em Síbio ali? Mas um montão, né? Síbio, ela tem uma infinidade de personalidades, né? Então, em muitos casos, são aproximações de entidades, né, que se acoplam e a pessoa se identifica com ela, né? É uma dita popular incorporação, né? Então, o médium ele assume aquela personalidade mesmo, né? Agora, existe o fenômeno psicológico, psiquiátrico da dupla personalidade, que não é um fenômeno mediúnico, né? Aí torna-se mais difícil
e para ver essa separação é bom que seja um médico, um psicólogo, um psiquiatra que entenda, aceite a questão da mediunidade, né? Porque para um médico ou para um psicólogo que não acredita ou não conhece a questão da mediunidade, dupla personalidade e ponto, né? É como né? É uma situação constrangedora, né? Eu devia estar no consultório do psiquiatra, no consultório do psiquiatra, você fala com quem não existe, falo, converso e tal, você vê quem não existe, então você vai ficar aqui mesmo, né? Porque como que você vai para fora, você fala com quem não existe, vê com quem não existe, discute com quem não existe, né? Então é bem complicado. Da mesma forma a questão da dupla personalidade. Fica extremamente difícil, né? Tem que ser alguém que conheça mesmo isso para poder diferenciar. Aí, através do diálogo com a pessoa, da conversa, entende? Estabelecendo um diálogo com a pessoa, você vai acabar percebendo que é uma incorporação mediúnica, né? Ou não, né? Pois não? Passa o microfone para ela, né? Quanto a essa questão que a gente fala na questão da obsessão, a obsessão, que eu verifico muito onde nós trabalhamos, onde você trabalha? No HU, com a apometria quântica. Então a gente verifica muita auto-obsessão. Quando se desdobram os corpos das pessoas, o que a gente verifica e a gente vê e a gente conversa é com seus auto-obsessores, ou seja, suas vidas paralelas. É muito raro um obsessor externo à pessoa. Então, essa criação mental de si próprio, nas suas vidas passadas, ela tem uma reflexão muito grande no corpo mental atual. E é um trabalho muito delicado de ver isso, de fazer com que essa personalidade que veio do passado, que está ali, principalmente na bipolaridade. Então, acho que é bem interessante a gente começar a estudar também essa questão. Como é que esse procedimento, de que maneira ela faz esse acesso às suas vidas passadas, aonde que ela consegue abrir, qual é o portal que ela entra para acessar tudo isso? O que acontece é o seguinte, né? O processo de auto-obsessão, para quem não está acostumado, não é uma interferência obsessiva de um espírito desencarnado, tá? Da própria pessoa, do próprio inconsciente, né? Então, existe sim, e dentro do espiritismo se estuda bastante isso, sem dúvida, tá? O processo da auto-obsessão. Muitos livros espíritas que abordam o capítulo da auto-obsessão, né? Ou seja, são situações da própria pessoa, né? Muitas vezes de vidas anteriores, que eclodem na superfície e têm comportamentos, mas que são dela mesmo, não é nenhum de espírito de fora, né? São dela mesmo, de registros, vivências de vidas passadas, que são desencadeados. Por quê? São desencadeados por um gatilho. Por exemplo, hipoteticamente, a pessoa era um ladrão contumaz, certo? E nessa vida não. Teve uma educação e tal. Aí, de repente, tem uma pessoa que ela admira muito, que ama e tal, e a pessoa pega um negocinho e rouba ali, né? Então, aquilo liga com aquela emoção do amor com aquela pessoa, com aquele encanto que tem com aquela pessoa, e faz sintonia com o gatilho, a sua história do prazer de roubar, e ela começa a ser cleptomaníaca, né? Então, existem várias formas de gatilhos que podem desencadear um processo interno que eclode. São exemplos simples, mas de coisas muito mais graves e muito mais complexas, né? Geralmente situações não resolvidas, né? Geralmente, bem lembrado pela Helena, geralmente situações não resolvidas, né? Aparentemente pode estar resolvida, mas na essência não está resolvida mesmo, né? Agora é o seguinte, quando eu estava na faculdade de medicina, teve um professor meu que disse uma coisa muito interessante. Todo virologista vai encontrar um vírus para explicar a situação, né? Acaba até encontrando um vírus também, entende? Que também está presente, né? Então, isso significa o seguinte, quando a gente se dedica muito a um determinado estudo, às vezes há uma tendência a generalizar aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, vamos ver os dois lados,
que trabalha só numa sessão mediúnica, etc., mas não estuda, não lê, etc. Às vezes pode passar batido essa situação que você falou, um processo de autoobsessão que ela não percebe. Como também, por outro lado da questão, uma pessoa que se entusiasma, a apometria quântica é legal e tal, então começa a ler, mas não tem essa visão global das coisas e acaba achando que tudo é um processo auto-obsessivo e acaba excluindo a possibilidade de uma influência espiritual externa. As duas coisas podem acontecer, né? Porque ambas existem, né? É importante a gente considerar os dois lados da questão, mas é muito bem lembrado. Tem lá na internet pergunta, né? Só assim. Na internet não. Não, mas tem uma relação de questões aí? Sim. Como saber se um pensamento foi sugerido por um espírito que nos quer o bem ou por um que nos quer o mal? Como perceber... Repete de novo a pergunta, repete. Se um pensamento foi sugerido por um espírito que nos quer o bem ou por um que nos quer o mal. Tem uma frase antiga, né? Pelos frutos que se conhece a árvore, né? Então, a gente verifica o seguinte, pela qualidade do pensamento, pela qualidade da intuição, da percepção, é que a gente conclui. Agora, quando a gente é criança, a gente está vendo um filme, a gente pergunta, pai, mãe, quem são os bons, quem são os maus? Esses são os bandidos, esses são os mocinhos. Então, separa esses bons, esses maus. Isso não existe na vida, né? Tem muita mamãe desencarnada, vovó desencarnada, tia desencarnada, que está cheia de amor pelo filho, sobrinho, neto, e está ali atrapalhando. Entende? Ela quer o mal? Não, não quer. Só que, coitada, ela é ignorante. Ela é limitada, ela está ansiosa, ela está triste, ela está com mágoa, entende? E está ali querendo ajudar, certo? Só que, mesmo querendo ajudar, ela está prejudicando. Então, existem nuances, né? Então, não é por ser que um espírito disse alguma coisa que a gente vai aceitar. A gente vai respeitar, analisar, ponderar, conversar, né, com um grupo, seja o que for, e verificar, olha, essa ideia aqui é fantástica. Não, essa ideia não é para o momento. Entende? Porque espíritos têm opiniões e às vezes estão querendo ajudar, mas tem suas limitações. Né? Daqui a pouquinho eu desencarno, o Luciano desencarna, que a gente vai ficar, né, senhor de todas as verdades do mundo. Né? Podemos ter opiniões e rever opiniões e assim por diante. Né? Não sei se faltou alguma coisa para responder, acho que não, né? Nosso amigo ali queria perguntar alguma coisa ou colocar, não sei. Só para fazer uma colocação no caso da auto-obsessão, parece até que a semana o Júlio Guelzer esteve aqui, né? Sim, sim. É um grande amigo, grande palestrante, mestre na explicação das leis de causa e efeito. Não sei se vocês chegaram a ler o blog dele falando do caso do Realengo, se alguém teve oportunidade. No caso, não. O Portal Evolução, né? O blog sim. dele. Ele vai falar exatamente disso, né? Ele, através de séculos, o espírito que eu assisto, né? Ele contou essa história do rapaz do Rio. Na verdade, esse todo é um caso clássico da auto-obsessão. Chegou até o limite de ser ele foi possuído por na verdade, uma vida passada dele como terrorista que veio se livrar das crianças daquele espírito. Você não. Tinha certos espíritos que tinham que ser eliminados, né? Entre aspas. Caso clássico. A auto-obsessão foi tão forte que se tornou nessa vida mais forte que o espírito mal, que o espírito rancoroso tomou. Ver aí, quando alguém de vocês quiser levantar alguma questão, a gente fique à vontade, tá? Sim, vamos lá. O que nós temos anotado aí de questionamento? Tem uma pergunta aqui um pouco extensa, mas é interessante. Então vamos lá. Será possível uma pessoa estar em coma e desencarnar e um outro espírito aproveitar para entrar nesse corpo, voltando assim à vida? Pois há casos de pessoas que, saindo do estado de coma, têm comportamentos diferentes e completamente esquecidos da vida e do que eram antes de entrarem em coma. Poderá haver aqui um caso de reciclagem de corpos físicos? Bem interessante. Resumo, não. Não pode. Mas é o seguinte,
A reencarnação se faz molécula a molécula do corpo astral com o corpo biológico. Então o processo da reencarnação começa na concepção, na fecundação. Então o corpo espiritual vai se unindo molécula a molécula, átomo a átomo, com o ovo fecundado que vai se desenvolvendo. Uma parte do campo energético ele fica ainda com sobras até os 7 anos de idade aproximadamente, depois praticamente se completa, e uns detalhes só na fase adulta, pequenos detalhes. Então não é possível alguém em coma, o espírito desencarnar e um espírito simplesmente ocupar todo aquele corpo como reencarnar na metade do caminho. Não há essa possibilidade. Porém, na pergunta, ele faz a seguinte indagação: mas como é que pode uma pessoa que assume um comportamento tão diferente, Uma das situações é essa ali que vocês dois mencionaram, pode ser um processo autoobsessivo, ou seja, ele abriu um canal anímico para alguma personalidade prévia dele. E essa personalidade prévia pode ser até dessa vida mesmo, pode ser da adolescência, certo? Pode ser de uma fase anterior dessa encarnação mesmo ou de encarnação passada. Pode haver também acoplamento de uma entidade desencarnada, certo? Que está ali junto e que interfere intensamente, certo? Então, ele acessaria um registro, então, dele mesmo, sim. E aí passaria a agir como aquela personalidade, é isso? Sim, isto é uma possibilidade. Uma possibilidade, é outra interferência externa. Então pode ser um processo auto-obsessivo, pode ser um processo de obsessão espiritual, e pode ser simplesmente uma lesão cerebral significativa, uma área de neurônios lesada, onde a pessoa não tem os registros, certo? Onde tem capacidade de se expressar. É como a criança não tem neurônio suficiente para poder expressar a intelectualidade que o espírito já tem de vidas passadas. Então, tem uma lesão grande, teve um coma significativo, ele pode fazer uma lesão significativa e ter muitos registros dessa encarnação que ficam apagados, ficam no corpo astral, ficam no corpo mental, ficam nas outras dimensões, mas no cérebro ali que está preso não tem como expressar. Então pode ser simplesmente nem obsessão, auto-obsessão, nem hetero-obsessão, pode ser simplesmente uma lesão física mesmo. Você gostaria, passa o microfonezinho para ela. Pode ser também só uma revisão de conceitos, digamos assim. A pessoa tinha um estilo de vida, passa pelo coma, descobre que tem a reencarnação, que tem vidas subsequentes, e a pessoa muda de atitude. Acho que é meio que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve disso, mudou suas atitudes, passou a ler que não lia, passou a ler livros espíritas, acredita no espiritismo, coisa que antes ela não tinha. Então, como ela passou por essa situação, ela disse, não, rever os meus conceitos, já que eu tive uma segunda chance, então pode ser isso também, né? Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, com certeza é uma outra possibilidade absolutamente compatível, com o raciocínio, com a lógica, com a visão espírita. Com certeza. Muito bem lembrado. Vamos ver, nós temos mais uns 5 minutinhos. Tem alguma questão aí? Uma pessoa pode obsidiar um encarnado? Tem até um livro, Nos Domínios da Mediunidade, o caso de Libório, que, sim, é perfeitamente possível alguém aqui obsediar um desencarnado, ou seja, a obsessão daqui para lá. E eles sofrem, viu, gente? Eles sofrem. Situações de desespero, Aquela pessoa que perdeu alguém, diz assim, por que tu me deixaste, O que vai ser de mim? Não está preocupado com ele, O que vai ser de mim? Não é verdade? Então, aquele envio de energia de desespero. Isso, inclusive, provoca cefaleia, dor de cabeça no espírito desencarnado, no mínimo. Dor de cabeça mesmo eles se referem, certo? Ficam desesperados com esses chamamentos, assim, pode haver perseguições. Existem espíritos que são manipulados, dominados por médiums não espíritas, por médiums que trabalham com magia negra, com essas coisas, Eles manipulam, dominam entidades espirituais, são obsediados aqui, são
são escravizados, certo? Tudo isso é possível. Isso é uma distorção de comportamento, né? É uma patologia de atitudes, né? Mas isso existe, infelizmente isso existe, né? E naturalmente as consequências são graves depois, né? Porque depois tem o retorno todo da lei, né? Automaticamente movimentou, volta, né? Isso é automático, né? Mas existe sim obsessão daqui para lá, de vários níveis, até por um amor ignorante, né? Um amor ignorante, né? Meu filho, por que tu fosse? Meu filho, não sei mais o que, né? Eu te amo, meu filho, por que tal? E o guri, coitado, lá está uma dificuldade de adaptação muito grande, né? A gente tem que ter saudade, a gente tem que chorar, isso faz parte, mas chora, mas entenda que ele fique bem lá, né? Sim, temos mais 2 minutos. Alguém daqui gostaria de levantar algum questionamento? Vocês gostariam? Não? Você lá, passa o microfonezinho para ela lá. Isso. Bom, é um assunto nem que está no momento, mas é uma curiosidade enorme que eu tenho. Espiritualmente falando, um bebê sendo gerado num momento só único de como é que eu vou explicar? Relação sexual? Sim. Mas só naquele momento de um prazer ou de um alcoolismo, isso gera uma criança conturbada, um espírito... como é que eu vou explicar? Com problemas de não ter amor, não ter sido fecundado com amor. Olha, é o seguinte, normalmente as pessoas já têm no seu campo energético, na sua psicosfera, entidades ligadas, certo? Já tem entidades ligadas. Então, ninguém vai ser filho de alguém por mero acaso, não vai acontecer. O que ocorre é o seguinte, que, digamos assim, uma jovem que engravida, né? É claro que a responsabilidade é do homem também, mas nós estamos falando da gestação, somos obrigados a falar na mulher, né? Então, uma jovem que engravida num momento, assim, de menor responsabilidade, né? Que você colocou no seu exemplo, provavelmente o seu campo vibratório, o seu campo mental vai estar numa frequência mais baixa, certo? Vai estar na frequência mais baixa. A tendência é sintonizar com uma entidade de frequência mais baixa. Porque nós temos possibilidade de ter ligações com muitas entidades. Algumas poderiam vir mais tarde, daqui a 5, 10 anos, enfim, em outras circunstâncias, poderia vir como neto. Mas às vezes há espíritos obsessores, perturbadores, que estão ali intuindo para que ela beba, que ela use droga, que não sei mais o que, e tal, prejudicando ela, está obsediando. Então, naquele momento, às vezes, um momento de uma irresponsabilidade muito intensa, uso de droga, enfim, uma coisa do gênero, pode haver uma sintonia muito grande. E a espiritualidade aproveita, digamos o seguinte, para libertá-la do obsessor, para que o obsessor a perdoe, para que ela perdoe o obsessor, e, se possível, os dois se amem, mamãe e filhinho. Então, oportuniza, muitas vezes, através daquela situação, uma reencarnação desse gênero. Agora, o que a gente não pode é dizer que sempre é assim, sabe? Porque cada caso é um caso diferente, cada mãe, cada pai, cada marido, cada espírito tem uma história, tem um grau de comprometimento, de ligação muito diferente. Agora, sem dúvida, isso pode acontecer e há uma tendência nesse sentido. Não generalizar que sempre é assim, mas tende a acontecer isso. A última, então? A última questão? Tá, vamos lá. Na internet não tem, né? Tá, vamos lá. Eu acho que gira mais ou menos no mesmo assunto, assim, por isso que eu lembrei. E no caso de um filho de um estupro? A mãe, às vezes, é ótima, né? Uma ótima pessoa, mas foi violentada provavelmente porque já tinha aquela frequência energética. Essa criança, ela foi atraída energeticamente pela situação também? É um espírito que estava ali no... Existem duas situações que os espíritos colocam. No nosso livro Gestação até tem um capítulo só sobre isso, né? Mas existem 2 tipos de situações que acontecem, porque é uma gravidez de exceção. Se é uma gravidez de exceção, a tendência é atrair um espírito de exceção, certo? Como assim?
ou é alguém que está na psicosfera, no campo energético dela, de muito denso, muito pesado, envolvido com aquela situação toda, e há essa situação de oportunizar o perdão e tudo mais, ou então é o oposto. É um grande amigo, um espírito de muita luz, de muito amor, que reencarna para ser o arrimo da família, que vai cuidar dela na velhice, enfim. É um espírito extremamente amoroso, entende? Que a envolve com tanta luz, com tanto amor, e ele se mergulha ali, acompanhado pelos seres de luz, para auxiliá-la. Certo? De qualquer forma, não é válido fazer o aborto. Nunca, entende? Seja um caso, seja um outro, é uma entidade que ou ela vai perder essa proteção toda, ou ela vai gerar um compromisso mais grave ainda com aquela entidade, né? Embora a gente tenha que entender, compreender, e quem fez, paciência, tem que agora consolar, orientar, etc. Não condenar. Mas quem não fez, orienta para não fazer, né? Assim, sim? Acho que deu, né? Então nós vamos registrar ótimo. Que a Conceição de Sydney, na Austrália, estava dizendo que estava presente, participando, estava gostando muito. Ah, que ótimo, né? Nós estivemos lá quando fomos fazer palestras em Sydney, a gente esteve com eles, nossos grandes amigos da Austrália lá, né? Isso, a Adriana está dizendo que está agradecendo o canguru que ganhou de brinquedinho e o koala, né, Adriana? E também a gente podia lembrar, né, a todos aqui presentes, que no próximo, sem ser esse domingo, o outro, dia 15, nós vamos ter um almoço lá na Arcojar. Isso, aqui na Associação Santa Mônica. Esse domingo, que Dia das Mães, o próximo, né? Como é que é? Ah, o cardápio está dizendo, é massas e molhos. Massas e molhos é difícil, alguém não gosta, né? Com vários molhos e várias massas. Muito bem, gente. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião. Lena, pode fazer uma prece de encerramento? Vou pedir para a Helena fazer uma prece de encerramento. Vou sentar aqui, Luciano, tá? Com essa energia que nos envolve, energia amorosa, energia de estudo, energia de crescimento emocional, cultural, enfim. Com tudo isso nos rodeando, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a vida, agradecemos a presença amiga de todos os que aqui compareceram e também aos nossos amigos da espiritualidade. Que essas energias aqui vitalizadas, aqui existentes, que elas possam nos acompanhar, estarem presentes toda semana e que possam de alguma forma contagiar aqueles que nos cercam, aqueles que nos esperam em nossos lares, aos nossos queridos. Que a paz e o amor fiquem em nossos corações. Que assim seja. A nossa reunião até quarta-feira que vem.